Bom, então vamos falar desse assunto aí, não é um assunto fácil, né? É um assunto complexo, é um assunto que já haviam pedido há algum tempo para nós, e é um assunto que realmente a gente estava devendo, né? Fazia tempo que a gente não fazia novas lives, então era um assunto que estava faltando, dentre vários que a gente já fez. Sim. E o assunto de hoje, então, é autismo, tentando falar desse autismo no adulto, que é uma população especial, é uma população que, obviamente, o autismo é para a vida toda, né? Então, o transtorno do espectro autista é algo que não vai desaparecer na infância, porém é muito estudado na infância. E a gente tem que abandonar esse perfil de estudo e mudar. E aí, só para dar uma introdução, Felipe, eu quero dizer para quem está começando a nos ouvir que por que fala-se muito pouco do autismo, né? Fala-se pouco do autismo na idade adulta. Tem poucas pesquisas. Então a gente tem pouco dado científico concreto sobre autismo no adulto. Sempre quando a gente faz essas lives, né, a gente aproveita para dar uma revisada na literatura sobre esse assunto. E realmente tem pouquíssimas publicações. Então, muito se estuda do autismo na infância e pouquíssimo se estuda do autismo na idade adulta. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse detalhe, essa população, e o transtorno não deixa de existir, certo? A É, gente precisa, a gente precisa dar essa atenção aí. o autismo ele é um transtorno, ele está enquadrado no transtorno global do desenvolvimento, né? Então ele é estudado e é acompanhado na infância, desde a primeira infância até o início da vida adulta. Em geral, em torno dos 20, 25 anos, que finaliza o desenvolvimento neurológico, né? Então, o autismo, os estudos se restringem, né, até essa fase, porque é a fase que engloba o desenvolvimento e que teriam as maiores repercussões e impactos as intervenções, né? A questão é que, dependendo de como se dá esse desenvolvimento, né, de acordo com as abordagens que a criança ou adolescente receberam, com as intervenções se receberam e tal, isso vai ter, obviamente, um desenvolvimento diferenciado e vai chegar na vida adulta com outras características. E muitas vezes, por não se investigar ou até por não se conhecer muito, acaba se perdendo, né? E não se identificando e tendo outras características que fogem um pouco do autismo clássico que a gente enxerga na infância, né? Acabam tendo características do espectro, mas com prejuízos diferentes pela adaptação que acabou acontecendo ao longo desse desenvolvimento. Sim. Ô Felipe, então, muita gente entrando aí ainda, quero esclarecer que a maioria, nós vamos falar do autismo no adulto, mas a maioria dos casos que nós vamos nos referir aqui são de autistas leves, moderados e leves, porque esses muitas vezes passaram desapercebido ao longo dos anos do neurodesenvolvimento, e aí acabam chegando na idade adulta sem o diagnóstico. Então, esse é o principal assunto a ser abordado aqui nessa live, que é aquele adulto que completou 20, 30, 40 anos e não foi diagnosticado. E eu quero começar a esclarecer por que é tão difícil. Daniel, Felipe, por que meu filho agora com 25, sei lá, com 18, com 30 está sendo diagnosticado? Porque, gente, se a gente pega o conceito de autismo, que é aquele conceito de uma pessoa rígida, com comportamentos rígidos, que é uma pessoa inflexível, com dificuldade de socialização, ao longo dos anos, quando isso é leve, as pessoas vão se adaptando. Então, essa adaptação, o transtorno já tem um quadro muito variado, né? E essa adaptação ao longo da idade, dos anos de desenvolvimento, ele faz com que essas características naturalmente vão se atenuando. E aí vira um desafio muito difícil para o psiquiatra, né? Então, o psiquiatra de adulto que pega esse autista leve e não investiga o passado dele, acaba aqui passando batido. Eu canso de ver no meu consultório, tenho certeza que no teu também, chega aquele adulto sem o diagnóstico, tratando ansiedade, tratando depressão. Logo a gente bate o olho, até por tratar muita criança, e percebe que não se trata só de uma depressão, né?
A conexão tá meio É ruim muito aí, Felipe. frequente. É a minha? Que eu tô vendo tua É, imagem paralisar, não sei se é a minha. eu não sei também, mas eu tô te vendo bem embaçado. Tá Mas embaçado. fala aí. Então, acaba acontecendo, né, como a gente citou sobre o desenvolvimento, de acordo com que isso vai acontecendo. Se é um quadro leve, que a inteligência, né, está dentro dos limites, está preservada, a criança vai gradativamente entendendo, compreendendo, mesmo com as dificuldades, né, e com as restrições do quadro, mas ela vai se adaptando e modulando, e isso, né, fica uma criança como se fosse mais na dela, mais isolada. São características muito sutis que a gente que né, atende com frequência e treina para avaliar essas questões comportamentais, né, a gente consegue, investigando, identificar, óbvio, que gente só vai a gente só vai tratar ou indicar algum tratamento se tiver algum prejuízo sensitivo, né, alguma coisa relevante que justifique uma intervenção. Então, se o paciente ao longo do tempo se adaptou, se organizou e se estabeleceu ao longo da vida, você não vai indicar um tratamento se ele não identifica prejuízo, se ele está adaptado àquele contexto, né? Acho que não está a mexer aqui no Sim, negócio já. e Vamos ver assim, ó, já se começam a ajuda. aparecer aparecer grandes perguntas aqui, ó. Por exemplo, a Winnie Torres falou aqui, ó. Qual é o quadro clínico? É exatamente isso que eu estava explicando. O quadro clínico do autismo tá fazendo um barulhão aí, Felipe. O quadro Vai. clínico do autismo, aquele quadro típico, ele já é extremamente amplo, ele é extremamente complexo, porque ele varia muito de uma pessoa para outra. Claro que a base é um padrão rígido de comportamento, uma inflexibilidade, dificuldade na socialização, alguns detalhes na linguagem. Esse é o quadro básico, mas cada pessoa, diante de uma personalidade, né, de cada um, do temperamento de cada um, isso vai se moldando junto com a pessoa. E ao longo dos anos, fica mais difícil ainda, porque a pessoa vai se adaptando. Então, o quadro clínico básico é essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de socialização, esse padrão rígido e inflexível. Mas aí cabe ao terapeuta, ao psicólogo, ao fono, ao TO e ao psiquiatra fazer uma anamnese dirigida para identificar esses sintomas no começo, esses sintomas que eu citei, para notar que aquilo que ele está vendo na idade adulta é o resultado desse padrão rígido, inflexível de funcionamento da infância, tá? E como a Sheila falou aqui, acho que foi a Sheila, não sei, que falou aqui, confunde realmente muito com má vontade, com preguiça, com dificuldade para trabalhar porque é preguiçoso, porque não quer, porque não tem energia, enfim. Então, assim como a gente não pode julgar pessoas depressivas, né? Então, eu tenho postado muito sobre isso, não julgar como falta de vontade. No caso do autista leve, na idade adulta, essas características também não podem ser julgadas, né? O que acontece é, com essa característica de rigidez, inflexibilidade, e por o padrão da questão do pragmatismo, né, a dificuldade de compreensão e interpretação né, das questões sociais, de interpretar o que eu entendo do meio, do ambiente, como são pessoas que tendem a observar muito mais do que falar, do que se comunicar, né? Acaba ao longo do tempo, se não tem um tratamento, né, acaba tendo uma interpretação distorcida muitas vezes, né? E não acabam tendo muitas amizades, não acabam, né, tendo uma interação social maior. Teve uma pergunta até ali se teria uma necessidade reduzida, né? O espectro autista, ele tende a ter gradativamente, ele tende a aprender ou a lidar muito mais com ele mesmo, né? Então, um autista, por mais estranho que pareça, né, a gente tem que estimular o inverso na infância e adolescência, mas ele tende a lidar melhor, ou lidar em grande parte do tempo com ele mesmo e menos com os outros.
Então, isso pode dar uma percepção de que eu não tenho muitos amigos, que as pessoas não gostam de mim, tem uma percepção prejudicada e aí podem, né, ter quadros de depressão, quadros de isolamento social crônico, fobia social, né, que acabam atrapalhando, sendo aquelas pessoas que cronicamente ficam isoladas, né. E aí muitas vezes, né, de forma se não avaliadas essas características, eu falo bastante em espectro, né, o espectro, porque são características do autismo que no adulto, por não ser clássico e não ser evidente, a gente tem que investigar, né? Por essa rigidez, a gente vê em alguns casos, né, a pessoa se organiza no ambiente, se organiza, né, no quarto, né, tem pessoas que acabam tendo um isolamento social importante e se saem disso, acaba, ou se tem intervenção de outras pessoas, acabam tendo rompantes, tendo, né, descontroles, acabam evitando o convívio, porque uma outra característica do autismo que muitas vezes persiste para a vida adulta é a hipersensibilidade. Então tem uma hipersensibilidade auditiva e um temperamento irritadiço também, né, que acaba, através da interação e da interação afetiva principalmente, acaba tendo rompantes muitas vezes de irritabilidade, de perda de paciência e dificuldades na sustentação da relação, né? Ah, Então, e são características que têm tratamento, né? Isso é importante se entender, né? Essa rigidez, essa inflexibilidade são características do autismo, mas se não tratadas, tem um impacto bem sério e grave ao longo do desenvolvimento, né? É uma pessoa que vai ficar isolada crônica, ela não vai querer interagir e conseguir interagir, querer socializar, porque incomoda muito a presença dos outros, né? Qualquer desvio ou mudança do ambiente tende a agitar, a incomodar, né? E de é. forma excessiva, né? Se tem uma interação, uma interferência muito grande, até, né, percepção de descontrole ou de ideação suicida, né? Então, por isso a importância de ter uma avaliação bem precisa da estrutura da pessoa, né? Sim. Ô Felipe, eu tô até. Esse assunto é muito bom, né? Esse assunto é muito bacana. Eu tô até aqui meio perdido, porque tem uma pergunta boa da Moura aqui, 5453, uma pergunta bem legal. Uma da Tati e uma que me fizeram aqui, ó, do diagnóstico também. Joguei ela aí na tela, que é uma pergunta muito bacana, sabe? Se existe algum teste ou avaliação específica para adulto. Tem vários testes feitos, a maioria deles são adaptados para adultos, são testes de criança que foram adaptados aos adultos. Mas assim, ó, eu posso, para quem fez essa pergunta, posso te garantir que foi muito bem colocado isso por você, que tem vista, o adulto cria adaptações, isso é verdade. Então ele cria adaptações e acaba escondendo e dificultando esse diagnóstico. Por exemplo, eu tenho uma paciente que fez jornalismo, né, que fez marketing, depois fez jornalismo, então ela fala super bem. E aí esconde essa característica dela de ser tímida, ou não é bem timidez, né, mas é uma característica de ter dificuldade de comunicação. Então ela acabou realmente se adaptando e dificultando. E aí o que acontece? Tem alguns testes, mas o melhor para quem fez essa pergunta é um acompanhamento regular com um psicólogo que entenda disso, em conjunto com um psiquiatra que entenda disso, que entenda dessa adaptação dentro do transtorno do espectro autista leve em adultos, para chegar ao diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil, mas é responsabilidade nossa, psiquiatra, como psiquiatras, pensar nesse diagnóstico. O paciente, quando chega depressivo no consultório, até o vizinho, o dono do boteco da esquina, sabe que a pessoa está deprimida. Mas somos nós que. A Patrícia já mandou ali, ó, muito bacana. O ADOS, ou EIDOS, como queiram, é exatamente o questionário, né? E a Patrícia fica à vontade aí para mandar qualquer comentário, né? Patrícia é uma profissional fantástica aqui da cidade. Enfim, cabe a nós, psiquiatras, pensarmos que essa depressão, que essa ansiedade pode ter uma outra raiz. Então, eu sempre explico isso para os pacientes. Olha, eu vou tratar essa depressão. A hora que ela for embora, nós vamos ver o que tem aí guardado. Aí, no fundo, qual é a raiz do problema. Entendeu? Porque, às vezes, não é só a depressão. Tá bom? Então, espero ter tirado a tua dúvida de quem fez a pergunta. E a Patrícia aí
já ilustrou até o nome do principal teste, né? Sim. Ó, tem uma outra aqui, Felipe, pode falar. Vou só, a gente vai citar sobre a caracterização, né, os manuais diagnósticos, como se trata de um transtorno global do desenvolvimento, eles estão, né, o autismo, como a gente citou antes, ele não entra para a vida adulta, então, por essas características do espectro e dos potenciais prejuízos que acontecem, que a gente investiga e, né, tem que ir atrás do sintoma em si. Eu falo que sempre o diagnóstico, de forma geral, claro que é importante para o paciente saber o que se trata, mas o diagnóstico serve para o médico saber do que se trata, para saber qual intervenção terapêutica é a mais adequada, né? Rotular o paciente, ou você é autista, muitas vezes tem paciente que não, né? Você vai na vida adulta e diz, tu é autista. Tem que ter cuidado, né? Com esses detalhes e abordar os detalhes desse espectro que possivelmente estão atrapalhando. Os manuais, eles consideravam o autismo leve, né, o DSM, que é um manual americano, né, antigamente considerava o Asperger como um quadro Separado, né? separado, e agora, desde 2013, o Asperger entrou como autismo leve, então fica ainda mais difícil e complexo para a gente explicar esses quadros leves, né? Então, um Asperger acaba que é como se fosse a gente estar falando de uma outra coisa. A gente usa bastante ainda a terminologia Asperger, que é para facilitar, né? E também chamar a atenção que o autismo leve muitas vezes dá a impressão de que é tranquilo, que não tem nada a se fazer. Eu vejo muitos pais como se estivessem desligando no sentido do tratamento em si, da abordagem. É importante estar atento que esse desenvolvimento a gente chama de habilidades adaptativas, né? Que são habilidades de enfrentamento, de socialização, esse todo, né, de essas condições todas que qualquer criança vai desenvolvendo e construindo de maturidade ao longo da infância e adolescência, são fundamentais serem identificados e tratados, né, e estimulados para que se chegue na vida adulta com a melhor estrutura, a melhor condição de enfrentamento possível dentro do quadro, né, dentro da estrutura do funcionamento da pessoa. Então aqui a importância, bem importante, né, nos quadros, principalmente de autismo leve, é a psicoterapia, né, a importância de ter um profissional adequado para auxiliar a pessoa a se entender, né. Então essa pergunta que foi feita antes ali, que é bem interessante, né, sobre a questão, o espectro autista ele vai ter uma demanda reduzida de interação social. Então, se a gente não conversa isso com essa pessoa e tenta traduzir isso, tende ela a pensar que ela é depressiva, que ninguém gosta de mim, que eu sou doente. E não é uma característica dela de não ter tanto interesse na socialização, né? Ter outros padrões de interesse, outros focos para a vida dela, né? E me parece que aí encaixa muito com essa fala a importância do paciente ter o diagnóstico, né? Então, muito esse questionamento, às vezes alguns colegas me fazem, né? E eu já me coloquei assim, em alguns casos pensando, poxa, vale a pena realmente eu passar que o diagnóstico é esse? Sim, a resposta é sim. Né? A gente tem que falar porque a partir desse diagnóstico o paciente começa a se conhecer, a entender o que ele tem não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque o paciente percebe, assim, eu vejo que os próprios pacientes notam que está sendo tratado para depressão, mas não é bem depressão, não é exatamente igual o médico fala, não, isso é depressão, por isso, isso, isso. O paciente sai sabendo que não é exatamente aquilo. Então, mesmo que às vezes inconsciente, ele acaba percebendo que não chega onde ele quer a consulta ou parece que ele não é compreendido. E é exatamente isso que o paciente precisa, sabe? Notar que ele tem algumas características, as quais, ele, junto com o médico, junto com o terapeuta, vai ser elencado as prioritárias para trabalhar, quais estão trazendo dificuldade para ele. E assim que ele começa a melhorar, geralmente esse quadro depressivo, né, que é muito relacionado à insatisfação, acaba melhorando. Então, gente, assim, ó, o transtorno do espectro autista leve, adulto, ele
está sob risco de qualquer transtorno psiquiátrico é aumentado em relação à população em geral. Então, seja toque, seja TDAH, seja esquizofrenia, seja bipolar, depressão, ansiedade, todos eles, o risco é aumentado nos pacientes com transtorno do espectro autista. Porém, o paciente adulto que faz as terapias ou que já fez desde a infância, teve o diagnóstico, se conhece muito bem, começa a enxergar quais características que trazem limitação e ele precisa mudar, isso elencado pelo médico, qual é a principal, o que você vai trabalhar principalmente com a fono, com a psicóloga, você vai fazer terapia de habilidade social, olha, você está com muita hipersensibilidade auditiva, vai trabalhar isso. Então, junto com o terapeuta e com o médico, o quadro vai se amenizando e vai esclarecendo para esse paciente quais são as dificuldades e a coisa vai caminhando, né? Eu gosto sempre, em qualquer quadro, eu tendo a entender gradativamente com o paciente, eu tento cuidar um pouquinho do diagnóstico e eu gosto bastante de falar com relação a espectro, né? Quando a gente fala espectro autista, a gente está entendendo características que são do quadro e a gente aborda já essas características que estão trazendo prejuízo, entendendo que é disso que se trata. Assim, a gente está entendendo do que se trata e tentando buscar o melhor resultado, mas que isso a gente vai conhecendo gradativamente, entendendo, sabendo lidar com isso, né? O impacto que isso tem, né? É claro que, como o Daniel falou no início lá, cada autista é diferente, são características e detalhes das habilidades próprias que uma criança tem de um jeito, outra tem de outro, outras têm mais, né, de repente, mais hipersensibilidade, outras interagem, né, tem uma rigidez maior, enfim, essas características todas que vão dar ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, a estruturação e o desenvolvimento de autocontrole, de estruturação do psiquismo, né? Que é essa estruturação que o adulto entra na vida adulta com a capacidade de se controlar, de regular o humor, né, não ter rompantes, não ter instabilidade de humor. Então, de acordo com esse desenvolvimento e com o nível de prejuízos ou de dificuldades de desenvolvimento dessas habilidades, é o que vai trazer um prognóstico pior, né? Então, essa importância também de chamar a atenção dos pacientes que têm um quadro do espectro autista, seja leve, muitas vezes moderado, que é difícil, a gente entende, dos pais de aceitarem, enfrentarem, irem atrás do tratamento, enfrentar preconceitos e tal. Mas é de fundamental importância ter esse desenvolvimento o melhor possível, porque indo para a vida adulta podem aparecer quadros, seja esquizofrenia, pode abrir quadro psicótico, pode abrir quadros tipo bipolaridade, e que aí muitas vezes a gente entende o espectro autista olhando o histórico. Não está tão evidente no momento, né? Claro que entendendo essa característica no momento vai facilitar um monte a indicação clínica, o remédio mais assertivo, né? O tratamento que vai ter uma relevância maior, né? Uhum. Bom, eu tinha uma pergunta ali que acabou passando, talvez vá quebrar um pouco essa fala, mas eu queria responder porque também é um equívoco muito comum na prática e às vezes a gente passando para quem está em casa consegue repensar certas características. Eu atendo muitos pacientes também que vêm com um diagnóstico de fobia ou ansiedade social. A fobia ou ansiedade social, gente, ela é um transtorno no qual a pessoa tem um receio, um pavor, uma preocupação muito grande o que terceiros, o que a outra pessoa vai pensar dela. Então, é uma timidez excessiva, uma timidez muito grande. Então, a pessoa não socializa, fica num quadro, às vezes, tão grave que fica até mudo, congela na frente das pessoas. E veja que é diferente do que o autista tem. O autista, ele tem uma dificuldade de socialização, muitas vezes ele realmente não tem o interesse e algumas vezes, como ele já falhou, ele não vai mais atrás. Então ele chega na idade adulta,
sem muito interesse, ele já teve algumas experiências e não foi muito bem, então ele abandona essa tentativa de socializar. Veja que é diferente uma doença, um transtorno da outra. Um transtorno é diferente do transtorno do espectro autista. E chega muito transtorno equivocado no meu consultório, tratando como fobia, ansiedade social, mas na verdade trata-se de um espectro autista. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, essa confusão entre dois transtornos que são totalmente diferentes, infelizmente ainda é frequente. E eu acho que isso, às vezes, alertando vocês que estão nos ouvindo, consegue repensar, consegue olhar um pouco diferente para essa confusão que infelizmente ainda acontece. Já viu isso aí, Felipe? Acontece, Sim, né? bem frequente. Né? E acaba sendo tratado como um quadro ansioso e muito mais do que isso, né? Um outro detalhe também, que é uma questão importante, assim, eu sempre tenho esse modo de avaliar isso sempre nos pacientes, que é a questão cognitiva, né? O autismo, por si só, ele tende a ter, historicamente, uma desatenção significativa, grosseira até de certo ponto. Os bem leves talvez possam, né, por uma capacidade, dependendo do caso, dar conta disso e não ter um prejuízo, né? Mas muitos acabam tendo uma desatenção grosseira que acaba prejudicando bastante a questão de foco, de atenção, de sustentação, né? Lembra um TDAH, mas é um TDAH bem, né? Tem o TDAH comórbido também, mas é um déficit de atenção mais grosseiro. E aí eu vou citar até um exemplo, eu pedi para autorização para a mãe da paciente que eu atendi esses dias para citar como exemplo. É uma menina de quase 30 anos que vinha num tratamento de longa data com um neurologista bem conhecido, renomado, né? E a menina, né, tinha um quadro do espectro autista, foi estimulada desde a infância, teve todo o tratamento, né, multidisciplinar, interdisciplinar, e vinha em tratamento utilizando medicações que eram algumas para déficit de atenção, mas que, né, não se conseguiu um resultado tão esperado, né? Ela ainda tinha prejuízos residuais. Ela chegou para mim, né, já estava em tratamento há mais de 5 anos com a mesma medicação, e a gente percebeu que as características, por exemplo, da rigidez, da inflexibilidade, da socialização ainda eram muito presentes, né? A Angélica está falando 36 anos porque ela conhece. Então, a gente abordou, tratou de uma forma, né? Isso é a importância, ressaltando aqui de novo a importância da psiquiatria, porque é a única especialidade médica que é treinada para avaliar comportamento, né? Treinada e habilitada. Então, a gente abordou essa questão da rigidez, da inflexibilidade, com um tratamento diferente, que tem mais resultado, uma questão temperamental. Isso melhorou bastante a condição de socialização e possibilitou a gente tratar melhor com psicoestimulante. A menina está tendo um resultado em 2 avaliações excelente, assim, conseguindo escrever dentro da linha, conseguindo ler sozinha, conseguindo socializar com os parentes de forma tranquila, não se irritando e não se incomodando fácil, conseguindo assistir televisão, filmes até o final. Então, cada dia a mãe me passa ganhos excelentes, assim, né? Então, a importância também de né, tentar ir atrás e perceber, será que é isso mesmo, né? Ter outras opiniões, ver se o outro, né? Ninguém é dono da verdade, né? Se mesmo você confiando no teu médico, veja outra opinião, veja outras pessoas, se é isso mesmo, se existe algo a mais que possa ser feito, né? Que o impacto de um manejo bem feito faz uma baita diferença, né? Sim. Muda, é gritante, assim, muda a vida da pessoa. O Asperger é um quadro que, né, o autista leve, tem uns quadros que a organização de um tratamento bem feito, né, a organização mental e cognitiva traz um impacto que a vida da pessoa dali em diante ele começa a desenvolver e adquirir novas habilidades por ter uma estrutura melhorada de atenção, de memória, de sustentação de atenção, de desempenho, de execução até o final das Sim. atividades.
e acaba deslanchando muito, né? Então, é bem interessante de ver, assim, o resultado. Sim. Vou pegar o comentário aqui, ó, da Maia Elias, e ela comentou, ela falou que o diagnóstico veio aos 34, e há um tempo atrás ela tinha comentado ali como é difícil achar profissionais que tratam da equipe multi. A gente acabou de ter 2 comentários aqui de excelentes profissionais, a Angélica e a Patrícia, e realmente, gente, essa é uma das dificuldades nossa, dos médicos também, que fazemos o diagnóstico e apontamos, ó, por exemplo, você tem que trabalhar essas questões sensoriais, você tem que trabalhar essas habilidades sociais no adulto, mas realmente o número e a escassez de profissionais muitas vezes acaba limitando o acesso das pessoas, né? E realmente o serviço em muitos municípios, digo, eu vou até exagerar, extrapolar aqui, em todos os municípios Todos. faltam, todas as regiões, assim, faltam profissionais de qualidade. A gente tem alguns aqui em Joinville, né? Mas sim, falta profissionais. Mas eu acho que o quê? Que uma união da equipe, conversando, médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim, fono, pedagogo, o que for, né? Às vezes até no local de trabalho, fazer algumas adaptações para esse paciente, muitas vezes já é o suficiente, né? Se precisar da medicação, igual o Felipe acabou de falar, eu acho que isso é bem importante, assim, tá? É, Tinha me mandado uma pergunta aqui, e Felipe, a só. importância de, muitas vezes, a importância e a necessidade, né, de uma avaliação aprofundada, né? Não tem como você avaliar um quadro desses, né? Que você tem que olhar todo o histórico do desenvolvimento, como que a pessoa foi se dando, quais os prejuízos, se avaliar voando, né? Em 15 minutos, meia hora. Né? Então tem Sim, que ter uma avaliação bem detalhada, exige esforço e trabalho do profissional e empenho, né? Para ir a fundo, né? Porque são perguntas, às vezes o modo de você perguntar, né? O entendimento já é outro, então tem que saber perguntar, interferir, né? Questionar, porque faz total diferença e a indicação clínica e terapêutica vai ser bem impactante, né? Vai fazer toda a sim. diferença. Vou pegar aqui, ó, já esse comentário, né, não é uma pergunta, mas isso aqui é muito comum, né? A mãe ou o pai que se descobre com traços ou que estão dentro do espectro, como a gente fala, ou seja, tem traços autistas leves quando os filhos acabam fazendo o diagnóstico, né? Então, às vezes o filho tem um transtorno mais grave, é notado muito cedo, ou por estar na escola com mais atenção dos professores, nos tempos atuais, né, acaba fazendo esse diagnóstico mais cedo e o pai ou a mãe se identifica. Então, essa é uma forma que comumente acaba tendo diagnóstico. Mas o que eu queria mesmo comentar rapidamente, a Thaís Rosseto, ela mandou uma pergunta aqui que é fantástica e faz parte do diagnóstico diferencial. E aí, novamente, a gente fala da importância da equipe multidisciplinar, que é o quê? A superdotação se confunde com o autismo mesmo na idade adulta? E sim, Thaís, essa é uma pergunta muito bacana e se confunde sim. Né? Então acontece essa confusão, a gente precisa muitas vezes, na maioria das vezes, o ideal é fazer essa testagem neuropsicológica, repeti-la se necessário, por quê? O superdotado, ele acaba focando em uma área de interesse também dele, acaba limitando as amizades, então ele segue naquela área que é do interesse dele e usa toda essa cognição para se desenvolver ali. E muitas vezes o autista ele tem um comportamento parecido, ele acaba se afastando socialmente, tem uma área de interesse, então vai ser um excelente engenheiro, um excelente músico, e ele usa todo esse interesse, essa cognição dele para aquilo. Muitas vezes, às vezes se torna até julgado como uma pessoa um pouco excêntrica por causa daquele interesse específico. Então se confunde mesmo, porque na idade adulta os quadros se misturam. Até na adolescência, muitas vezes, é bem difícil fazer essa diferenciação. E assim, não sei qual é a tua profissão, se tem alguma especialidade nessa área também, tem que fazer uma testagem neuropsicológica, tem que fazer uma avaliação para o autismo, tem que ser discutido esse caso de perto com os pais, tem que fazer um histórico
dessa criança, desse adulto, não interessa se tem 30, 35, 40 anos, vai ter que voltar aos 5, 6, como é que foi a idade dele, o neurodesenvolvimento antes dos 5 anos, isso vai ter que ser feito, assim. Então, você vai ter que achar um profissional capacitado, um profissional que esteja afim de fazer isso também, porque é uma consulta, é um acompanhamento, não é uma consulta, né? Então você tem que fazer toda essa abordagem, senão você não vai fechar esse diagnóstico. E a importância, como tu citou, das altas habilidades, né? De descartar, porque muitas vezes isso acontece, os pais, muitas vezes que tem um filho que tem um desempenho grande, né, de habilidades, né, acadêmicas e tal, a gente precisa ter o entendimento das outras áreas, né, do funcionamento da criança, né, a socialização, a interação, porque muitas vezes a criança tem um alto desempenho, né, por ter um QI elevado, habilidades, né, em níveis altos, né, e ela acaba sofrendo indiretamente uma pressão e sendo tratada indiretamente de uma forma diferenciada, e muitas vezes ela tem um prejuízo de interação, de socialização, outras características que não aparecem, né, no âmbito acadêmico, escolar. Então é bem importante tirar essas dúvidas, né, descartar essas possibilidades, caso não tenha prejuízo, vida que segue, né, mas ter essa certeza, porque se focar, né, notas bem altas, detentor de autoconhecimento, isso não descarta outras questões emocionais que estejam trazendo prejuízo, né? Então, eu sempre falo, né, nota boa não exclui doença mental, né? Sim. Esquizofrenia, por exemplo, a inteligência preservada, que é um quadro bem grave. Então, a gente tem que descartar as outras possibilidades que possam estarem acompanhadas, né? Sim, eu vou pegar aqui, ó, uma pergunta que não vou conseguir responder ela toda, tá? Obviamente, mas só para dar uma pincelada, a Nath falou assim, ó, cheguei agora, chegou atrasada, né? Daí, como acontece o tratamento para melhora de socialização do Asperger? Então, assim, Nath, ó, essa é uma pergunta que vai 3 lives para eu te explicar como acontece. Mas o que eu quero te passar é que precisa também de um terapeuta para abordar isso. Porque essa questão é tão complexa a ponto de, por exemplo, um simples detalhe do paciente com Asperger, que não olha nos olhos de uma pessoa. Então, assim, imagina que eu estou aqui explicando a live assim o tempo todo para vocês, ou olhando para baixo. Logo, vocês vão me julgar, e isso é natural, né? Isso acontece realmente, que eu estou desinteressado ou que está sendo super chato para mim estar aqui. Então, o fato de eu olhar nos teus olhos já é uma questão de socialização. Então, esse simples detalhe faz toda a diferença. Uma outra diferença é a entonação de voz. Então, o Asperger ele não olha nos olhos. A entonação de voz dele muitas vezes não é meio robotizada, soa como estranho para outra pessoa, né? Você quer ver um outro detalhe? Ele tem interesses muito restritos. Então ele tem um interesse, sei lá, sobre carros. E quando ele vai falar desse interesse, ele sempre tenta levar o assunto para esse interesse. E aí as outras pessoas acabam ficando desgostosas ou descontentes de voltar a conversar com ele, porque ele volta sempre para o carro. Mas, por exemplo, eu citei 3 características para você. São 3 características que têm que ser tratadas detalhadamente. E às vezes para você ensinar, convencer, explicar e conseguir fazer uma mudança comportamental na simples mirada ocular, levam meses. Né? Isso é um desafio muito grande. Então são esses pequenos detalhes que terão que ser adaptados para que a habilidade social é isso. Tudo é habilidade social, né? Então é uma terapia de longo prazo com um profissional que saiba tratar. Por exemplo, eu dei só exemplos de linguagem, né? Então uma terapia realmente longa. Um fator que eu investigo e acho bem relevante é que essa característica da rigidez e inflexibilidade do autismo, ela interfere diretamente na questão afetiva, né? Então as relações afetivas trazem uma certa agitação, essa característica da rigidez, de certa forma, como se desestabilizasse quando ela vem
né? Em geral, o perfil dos pais, um dos pais tende a ter uma característica espectral, né? Em geral é o pai, em torno de 70% dos casos, e essa rigidez bate de frente na rigidez do filho. Então, é fundamental a gente entender o ambiente que essa criança está inserida nesse desenvolvimento para tentar tratar ou, ou orientar e dar o suporte para que esse desenvolvimento seja o menos impactante possível. Porque os pais, a gente vê com frequência, assim, tentando ajudar, tentando fazer o melhor para o filho, tentando dar conta das demandas, acaba tendo esse atrito que está ligado a essa rigidez com a questão afetiva. E aí um terapeuta tem um papel fundamental, porque ele é um outro, né, uma outra pessoa que não está nesse núcleo familiar. E a criança desenvolve muito, muito mesmo, se ela consegue vincular, se ela consegue ter uma interação melhor com esse terapeuta, né? A gente vê ganhos e conquistas terapêuticas excelentes, assim, quando a criança consegue uma interação, ela desenvolve muitas habilidades com uma terceira pessoa, né? Então, fundamental ter essa terapêutica ao longo da infância e adolescência, estimulando, né? Se ela está interagindo com uma terceira pessoa, você fazendo a terapia ali, você está estimulando o relacionamento, a interação, né? Então, não só tratando, mas também o terapeuta está se relacionando com a criança, né? Então, são essas habilidades que precisam, né, tentar serem conquistadas da melhor forma, né? Eu já estou meio perdido aqui no que falar, Felipe, então estou só pegando os ganchos aqui dos comentários. Ó. Sim. A Scarlett aqui e a Isabel, elas relataram sobre olhar nos olhos, né? Que foi um dos exemplos que eu dei de terapia de habilidade social. Mas, por exemplo, não precisa você pensar muito longe. Uma outra característica do Asperger, então, ser meio desastrado. Então, os pacientes dentro do espectro autista, dificilmente eles praticam futebol. E aí eu vou dar o meu exemplo aqui, como essa simples característica atrapalha a habilidade social. Felipe, era um guri bem mimado. Então, às vezes... então, muitas vezes ficava difícil... Não vai me queimar aqui, né? Eu aprendi hoje que o termo é cancelar, não vai me cancelar. Já conhecia Mames. Então, assim, ó, como é que a minha habilidade social era dentro do esporte. Então, eu adorava jogar futebol, eu adorava o tênis de mesa, né? Então, o meu dia a dia era isso. E a minha socialização dependia totalmente do esporte quando criança, ou pelo menos era secundária ao esporte, né? Claro que daí, para conseguir socializar, dependia dessas outras habilidades sociais. Olhar nos olhos, por exemplo, conseguir perceber quando a outra pessoa não está contente com o meu discurso. Mas, enfim, então, o Asperger, de novo, ele encontra uma outra barreira, porque na infância ele acaba indo para outras áreas que não atividade física, que é uma das fortes de socialização hoje. Ele acaba indo para os games, que hoje é o mais fácil de socializar, mas daí é uma socialização totalmente digital. Claro que daí no consultório eu tento empurrar para o teatro, eu tento empurrar para outras coisas, mas é muito mais difícil, né? O game é muito mais fácil para ele, muito mais recompensador instantaneamente. Então, gente, essa pergunta de habilidade social, esse é o grande desafio para o Asperger adulto. É como melhorar essa habilidade social. Em meio Última frase. E é difícil convencê-los, muitas vezes, tanto o paciente quanto a mãe, o quanto é importante e o quanto eles devem continuar tentando essa habilidade social. Porque muitas vezes eles já desistiram. Não quero mais, não consigo, deixa. E pensando nesse meio que a gente vive hoje de tanta tecnologia, né, é justamente essa questão, né? Pela internet eu não tenho contato próximo. Isso é um problema que eu vejo que é da geração que tá, da geração toda de agora, né? Acaba tendo um isolamento né, uma restrição de socialização, inclusive dentro de casa com os pais, né? Então a criança não aprende a lidar com o que sente através da relação física, né? E se aprofunda na interação pelo contexto, né? Por celular, computador, né? E então acaba sendo um estímulo para o isolamento
e um prejuízo para a interação, né? Então isso tem que cuidar bastante para esses pacientes, né, com características, né, de espectro autista leve, né, para ter Sim. cuidado, porque a gente vê bastante também eles entrando a fundo, horas a fio, né, na questão nos jogos, nos games, e o prejuízo se acentua bastante, né? Aham. Ó, a Jamile comentou aqui do ex-namorado dela, que é médico, é possivelmente TEA, mas ele tem um pouco de dificuldade, né? Mas assim, de aceitar, ou enfim, nesse estigma, e realmente tem um estigma. E eu sugiro, Jamile, se eu posso te dar, se você me permite, um conselho, ou pelo menos uma literatura, uma referência de literatura, como médico, veja se ele tem acesso ao up-to-date, e é um local que traz bem mastigado todas as evidências e características também, e como fazer e como melhorar, né, improvement lá do up-to-date em relação a essas características. Então lá tem um bate-papo bem bacana, assim, eu sugiro como referência. Claro, em várias outras, mas como ele é médico, eu acho que seria bacana. E aí vou pegar também já, Felipe, a da Nath aqui. Ironia, metáfora e piada também são muito compreendidas, são pouco compreendidas pelos portadores, tá? Então eles realmente não são, ela colocou aí corretamente, não são muito compreendidas. Essa também é uma grande dificuldade dos pacientes de socialização. Por quê? Porque essa ironia, essa piadinha, esse bullying um pouco mais velado que a gente faz na idade adulta, essa brincadeirinha, muitas vezes não é compreendido. E aí, a hora que todo mundo está rindo, a pessoa não ri. E às vezes ela acha graça de algo que os outros não acham. Logo, fica meio perdido. Então você imagina, você numa roda com 6 pessoas, todo mundo riu em determinado momento, você não, e você ri daqui a pouco porque você achou graça de um jeito que a pessoa falou ali. Então você se torna um pouco atípico, vamos dizer assim, né? Dentro de um meio social, né? Acaba é decorrente da característica do pragmatismo, né, da rigidez, então acaba tendo uma interpretação prejudicada, né? Tanto, por exemplo, das questões faciais, né? Se eu olho para a pessoa e ela está com uma cara de braba, de triste, o autista vai ter dificuldade em interpretar, entender para saber lidar com o outro, né? Vai ter uma interpretação prejudicada nesse sentido. Uma piada, né? Se eu falo, né, alguma piada querendo dar a entender a outra, né, a outra coisa, essa capacidade de abstração, né, que eu estou dando a entender a algo, a pessoa que tem essas características, ela tende a entender de forma literal, né? Então ela entende a palavra, aquilo soa, né, muitas vezes pode ser o inverso, né, a pessoa se sentir ofendida e já ter rompantes, já ter, né, ficar extremamente agressiva ou ter né, um prejuízo de suportar isso e acaba, né, tendo essas características, que esse é um detalhe que faz parte da dificuldade de interpretação e de relacionamento, interpretação social e de relacionamento, né? Sim, né? A Mônica falou da série Atypical aqui do Netflix, realmente É, é uma série bem bacana. Eu não vi toda, sabe, mas eu vi uma boa parte, realmente é uma excelente série. Parece que tem uma outra, não sei se é série ou filme, minissérie no Netflix, que é Amor Dentro do Espectro, que parece que é uma série bem bacana, com adultos. Então, acho que é bem legal, assim. Me parece, né, se alguém já assistiu aí pode falar. E tem vários filmes, né, gente? Muitos filmes bacanas aí. Olha lá, a Angélica como acabou de falar do Amor do Espectro, né? O Rafael falou uma coisa que é bem importante, dentro dessa dificuldade de abstração e de interpretação, tem a dificuldade de interpretar e entender os próprios sentimentos e o dos outros, né? Então, quem se relaciona com uma pessoa com características do espectro tende a ter dificuldades porque o outro vai ter dificuldade de interpretar momentos que a pessoa, né, tá irritada ou tá, né, tá mais afetiva ou está querendo se expressar de alguma forma. O paciente tende a ter uma característica mais rígida,
mais inflexível e acaba não conseguindo expressar sentimento muitas vezes, e não conseguindo entender, interpretar, né? Então, nos relacionamentos afetivos acaba muitas vezes tendo prejuízos também, né? Por isso a importância da psicoterapia. Isso. Um outro, essa pergunta surgiu, um dos primeiros comentários aqui na tela foi em relação a autista e narcisista. Não sei se a pessoa foi nesse sentido que ela perguntou, mas o que acontece? Não confunda o autista com uma pessoa com falta de empatia. Ele não tem falta de empatia, ele tem uma dificuldade de leitura do sentimento do outro. Porém, se você lê o sentimento do outro para ele, explica, ou pelo menos fala assim, olha, aquela pessoa lá, veja, parece que ela está triste. E ele vai lá e lê esse sentimento depois de você dar o start, ele tem a empatia. Ele é uma pessoa empática, diferente, então não confunda, assim. É claro que um autista pode ter transtorno narcisista, antissocial, uma coisa não impede a outra, mas não confunda essa dificuldade de leitura de sentimentos com falta de empatia. Né? A falta de empatia, a pessoa consegue ler o sentimento, mas não se sintoniza com aquilo, né? O autista não, ele tem a dificuldade para ler o sentimento. Depois ele vai se sintonizar com aquilo normalmente, né? Essa é uma confusão muito grande, também de diagnóstico, né? Mas de avaliação até dos familiares daqueles pacientes, né? As mães se sentem tristes, né? Eu falo que dependendo do grau, né, dentro do autismo leve, né, mas dependendo do grau de, às vezes, que tem essa desatenção mais grosseira, o paciente tende a ter uma dificuldade de lidar consigo mesmo, de dar conta das próprias questões, ele tem uma visão, uma interpretação muito concreta da realidade, né? Então, por essa dificuldade de abstração, ela acaba tendo que lidar com o ambiente, com as coisas, com as pessoas, quando lida com as pessoas, né? Então, as coisas têm que ter sentido e acaba que é uma característica de demandar bastante de dar conta de si mesmo, né? Então, conseguir entender e se colocar no lugar do outro é uma capacidade que precisa de auxílio e a ser desenvolvida, isso, que é diferente do narcisista, acaba tendo uma restrição de percepção, de sentimento com relação ao que se passa com o outro, né? Tem uma característica neurobiológica diferente, né? Sim. O que a Jaque falou aqui, ó, ela acabou de falar mais ou menos isso, eles têm dificuldade de demonstrar sentimento, mas é o que o Felipe falou, assim, muitas vezes ele tem dificuldade de ler sentimento. Aí, ele não demonstra, porque ao longo dos anos ele não leu o sentimento do outro, né? E aí ele não sabe realmente demonstrar isso muito bem. Ele, desde o que também o Felipe falou, de dificuldade de leitura facial, enfim, isso passa por muitos detalhes. Né? Isso é extremamente detalhado. Tá? A leitura do próprio sentimento já é uma restrição. Também, né? O autista, sim, você tem que perguntar, porque ele não sabe dizer, eu estou sentindo isso, dessa intensidade quando acontece isso. A gente tem que ficar perguntando então, assim, como é que funciona para... Ele tem dificuldade para ler o da mãe, inicialmente, da primeira relação dele. Ele tem dificuldade para interpretar o dele. E aí você pedir para ele demonstrar aquilo até uma certa arrogância nossa. Quase bem difícil. Né? É difícil. E acho que está acabando o tempo. Aqui vou pegar o da Muriel só, Felipe. O toque e autismo, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente faz um diagnóstico que não existe nesses casos. Os autistas, eles são extremamente obsessivos. Então, dessa rigidez essa palavra rigidez que a gente citou inúmeras vezes aqui, a gente também pode citar como obsessão. Então, ele tem um padrão de funcionamento obsessivo, mas isso não necessariamente é toque. Então, cuidado para não confundir, fazer um diagnóstico. O toque tem todas as características ritualísticas do toque, que não é só uma inflexibilidade, e óbvio que o autista também pode ter toque, uma coisa não afasta a outra. A gente precisa avaliar todas as comorbidades, as doenças que vêm junto com o autismo, mas não necessariamente é toque. Eu vou já me despedindo aqui, que deve ter 1 ou 2 minutos só. Agradecer.
Posso já me despedir, Felipe? Eu sempre peço para Pode, você para ver se eu posso. capaz. É Tem que difícil. pedir autorização para o chefe. Tem que pedir autorização para o chefe. Capaz. Enfim, agradecer mais uma vez uma live aí que deu bastante gente. Ó, é um assunto realmente muito interessante e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Mas é um assunto complexo, gente. Não tem como abordar tudo aqui. Eu gostaria de tirar muitas dúvidas, mas estou até sem voz. Hoje eu cheguei no consultório rouco aqui em casa, então eu fiquei repensando que eu devo ter falado demais nas consultas hoje, escutado pouco. E aí falei mais uma hora aqui, já estou sem voz. Então, bom, acho que é isso. Espero ter ajudado, gente. Obrigado pela presença. É um quadro complexo. Aos pouquinhos a gente vai passando um pouco desse conhecimento e informando as pessoas para que não haja julgamento, para que não haja preconceito com esses casos, e as pessoas também vão se encontrando quem tem o diagnóstico, né? É importante, né, pela complexidade do que a gente falou, né, de entender o que se deu no desenvolvimento e qual o prejuízo específico que está se passando na vida adulta, né? Entender que se você tem dúvidas, se identifica um prejuízo, se acha que tem alguma coisa, busca um profissional que tenha condição de te avaliar, investigar, identificar se tem alguma possibilidade que possa auxiliar, né? Claro, dentro de um prejuízo específico. E, né, busca ajuda porque impacta muito. Um tratamento bem feito faz muita diferença. E agradecer também, né, a presença de todo mundo. A gente fica aqui à disposição. A ideia sempre é divulgar conhecimento e desmistificar um pouco essas questões psíquicas e facilitar o entendimento de que existe médico, existe terapeutas, existe psicólogo para tratar, abordar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E são coisas que muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira todo mundo se adaptando no entorno dessa pessoa e ninguém busca ajuda por não ter compreensão de que isso existe, que isso é possível, né? Uhum. Certo? O Felipe, o pessoal do marketing, que no caso sou eu, a minha produção de marketing, que no caso sou eu, andou lendo e me falando que o ideal é não deixar a live gravada. O que tu acha? Daí, sei lá. Tá contigo aí, é O tu pessoal que pediu para aperta deixar define. gravada. Então vou deixar gravado um tempo aí pro pessoal, quem pegou pela metade quiser assistir o restinho. Então, beleza. Beleza? Vamos Então tá lá. bom. Valeu, um Tá abraço para contando os todo segundos mundo. já, abraço. Um abraço, a gente fica à disposição. Instagram aí, os dois, né? Qualquer coisa, tiramos as dúvidas.